Olá! Que alegria! Já vi que Elza, lá de Portugal, já comentou aí no chat, boa tarde. É aquele negócio, né? A gente recebe, o YouTube ele funciona assim, quanto mais a gente interage, mais ele vai avisando a gente que tá ao vivo, né? É uma maneira de você ser avisado e poder vir participar, é você comentar no chat, é você curtir, você dar um like. E é uma maneira de você também me ajudar. Então, se você fizer isso, eu também te agradeço. Me pediram para fazer uma aula hoje, assim, bem esclarecedora, né? Como que é literalmente o movimento das constelações. Pessoas perguntando, pessoas novas chegando e perguntando assim, mas como é que é isso? Eu vou constelar só com os bonecos? Aí a pessoa, eu só assisti em grupo, eu não sei que tem boneco. Então eu vou tentar trazer aqui, né, de uma maneira assim, bem sucinta, qual que é o movimento da constelação para que a gente tenha clareza e algumas ferramentas que a gente usa para que a gente possa realmente fazer a constelação. O constelar nada mais é do que eu poder observar aquilo que eu não estou enxergando, muitas vezes dinâmicas ocultas que estão naquele sistema familiar. Dinâmicas que acontecem porque houve em algum momento um desrespeito às ordens, às leis do amor, ordens sistêmicas, que são leis universais. Igual a lei da gravidade, ela vai atuar na minha vida, eu gostando ou não, concordando ou não, ela vai estar atuando ali na minha vida. Assim é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. Eles vão estar ali atuando na minha vida o tempo todo. Quanto mais eu respeito as ordens do amor, as leis universais, mais fluxo eu tenho. Então a pergunta é assim, né? Qual que a pessoa fala assim, mas eu sempre respeito. E eu gosto de falar assim, a dica não é eu aprender quais são as ordens. A dica é eu estar todo dia atento aonde que eu desrespeito. Porque uma vez que eu sou um ser humano, todos os dias, na hora que eu dou bobeira, eu estou desrespeitando. Então, como é que é isso? Pertencimento. Às vezes eu estou excluindo alguma pessoa, estou querendo que ela desapareça, estou querendo que um sintoma desapareça, estou querendo que uma situação desapareça. E aquilo ali é um grande convite à inclusão, a um pertencimento, a dar lugar para o que é. E eu estou ali excluindo aquilo. Quantas vezes no dia a dia, nas nossas relações entre os iguais, nós estamos ali desequilibrando a balança, né? Eu estou tão interessada naquele homem, eu estou tão interessada naquela mulher que eu começo a dar tudo para ela, fazer tudo para ela, com medo que ela vá embora. E na hora que eu assusto, ela vai embora mesmo, porque eu dei tanto que ela ficou devedora. Quantas vezes no dia a dia eu não estou ali como uma criança exigindo dos meus pais que eles me deem algo que eles não me deram ou que eu quero que eles me deem hoje? Às vezes com os meus pais até falecidos, eu ainda estou ali no movimento infantil, ainda voltada para trás, exigindo aquilo. Me colocando às vezes até num lugar de maior, né? Aí entra a hierarquia, muitas vezes me colocando num lugar de maior que meu pai, minha mãe, condenando, achando que eu sei mais, que eu sou melhor, que eu faria diferente, que eu teria capaz de ter feito tudo muito melhor do que eles fizeram. Então, essas são dinâmicas recorrentes do dia a dia. E tem algumas que são dinâmicas que são bem relevantes e significativas e que a gente não tem tanto entendimento delas assim. Por exemplo, assim, eu por você. Existe essa dinâmica, né? Eu por você significa o quê? Que ao invés de você fazer, eu vou fazer. Pode ser que seja comer, pode ser que seja beber, pode ser até mesmo que eu morro para que você fique. São dinâmicas ocultas que estão ali no sistema pulsando, né? Eu sigo você. Muitas vezes, né? Tem eu já vi isso acontecer, né? Aquele filho que não suporta a dor de perder o pai e vai atrás do pai. É uma coisa assim gritante, né? E muitas vezes irmãos também que vão atrás de irmãos, né?
é a mulher que vai atrás do marido, o marido que vai atrás da mulher. Então, assim, isso é uma coisa. Tem eu também. Eu também tem várias coisas, né? Então, muitas vezes a gente faz de tudo. Dentro do eu também, eu tô querendo pertencer. Então, vamos dar um exemplo assim, né? Aquela família que é toda mais gordinha, mais cheinha. Aí tem uma lá que vive fazendo dieta, mas não consegue fazer a dieta. Por quê? Porque ela quer ficar igual todo mundo. Ela fica achando que se ela for fazer, se ela ficar magrinha, ela não vai pertencer. Então ela não consegue, fica se boicotando dentro do movimento dela para que ela também faça parte daquele sistema. Então assim, né? Muitas vezes para a gente não se sentir só, né? Coisas que a gente faz, que a gente vive, muitas vezes para incluir aquilo que não pôde ser visto, não pôde ser entendido. Então tem várias das dinâmicas, né? O que acontece? Além das ordens do amor, a gente tem o campo morfogenético e o fenômeno. O campo morfogenético é um campo de informações, onde estão todas as informações do meu sistema familiar. Está tudo guardado lá, tudo que foi vivido. E vai mostrar, na hora que eu coloco a constelação, que pode ser, nós vamos ver aqui de várias maneiras, na hora que eu coloco a constelação, o que acontece? O fenômeno. O que é o fenômeno na constelação? É a informação que está lá guardada no campo morfogenético se apresentar aqui. E eu poder enxergar qual que é a dinâmica oculta ou qual é as identificações ou quais são as ordens que não estão sendo respeitadas. E trazer ordem, clareza e entendimento dentro daquilo para que eu possa me reposicionar de uma maneira diferente. Então, assim, esse é o fenômeno, né? E é algo que acontece e eu não posso controlar, eu simplesmente me exponho. O que é me expor? Eu observo a informação que veio e aí eu vou lidar com essa informação para trazer ordem àquilo que eu não estava enxergando. A gente pode fazer constelação com representantes pessoas. É muito interessante, né? Porque é como se criasse, na hora do fenômeno, como se criasse assim, uma conexão, né? Como se a antena, vamos dizer assim, como se fosse a nuvem. A informação que está na nuvem desce imediatamente naquele representante e ele vai expressar as coisas que ele está sentindo, os desejos, aonde que ele quer se posicionar, o que ele tá, se ele sente falta de alguma coisa, os movimentos que ele faz no campo, tudo isso vai ser levado em consideração. E é muito interessante porque você vê os movimentos e os representantes trazem grandes contribuições. E muitas vezes a gente pega carona com uma constelação porque a gente é literalmente convidado por ressonância, né? Às vezes a gente tem mais ou menos um caso parecido com aquele, algo que tem a ver com a minha questão, e aí eu vou ser convidada a participar e aquilo também vai ser muito bom para mim, porque a constelação ali em grupo, todos estão recebendo, não é só o constelado que está recebendo, né? Aquela pessoa que é representante está recebendo e é também aquela pessoa que está assistindo está recebendo. Cada um vai ser tocado na alma de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um tem uma história diferente, né? Mas aquilo que vai se apresentar ali no campo vai atuar e tocar em cada um de uma maneira diferente. Essa é a constelação em grupo com pessoas. Dentro da constelação em grupo, a gente tem constelações diferentes, né? A gente tem aquelas bem estruturadas, que é o movimento que o Bert Hellinger começou a fazer, onde que a gente traz falas, onde a gente devolve cargas. Eu deixo com você aquilo que é seu. Por favor, me olhe com bons olhos se eu faço diferente. Eu também senti sua falta. E à medida que eu vou trazendo as falas, eu vou trazendo uma estrutura, uma ordem para aquilo que está em desordem. É muito interessante todo esse movimento. Eu posso, né? Muitas vezes eu não tenho um grupo. E muitas vezes também a pessoa não gosta de trabalhar em grupo ou não tem um espaço para trabalhar em grupo. Então, a gente pode fazer os atendimentos individuais, que são muito ricos, né?
os atendimentos individuais eu posso constelar, por exemplo, com bonequinhos, né? É o mais conhecido, os atendimentos individuais com bonequinhos. Pode ser o bonequinho Playmobil, pode ser outros bonecos, tem vários tipos de bonecos. Se vocês quiserem, eu posso dar dicas, tem pessoas que eu conheço que fazem bonecos, eu posso orientar, posso esclarecer que tipo comprar. Qual que você tem que ter? Você tem que ter aquele que combina com você, né? Todos têm vantagens e desvantagens. A gente tem os bonequinhos da constelação da água também, que é muito interessante, principalmente quando eu quero me observar. A gente tem também, a gente pode constelar com âncoras, a gente chama de âncoras, né? Ou pisadas. Âncoras podem ser só quadrados, círculos, triângulos, como podem ser também essas pisadas aqui, ó, de tamanhos diferentes, né? Que a gente coloca no chão. E aí essas pisadas vão ser como os representantes, vão nos mostrar, né? Qual que é a direção que estão olhando, qual que se está no movimento certo, se está parado, se está caminhando, se está em movimento. É tudo muito legal e eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso também fazer com uma visualização criativa, né? Então, assim, são infinitas. Eu posso... E a gente acha que com a visualização não vai ser possível. Mas se a pessoa se deixa conduzir por aquilo e o movimento chegar, né, sair do cabeção e chegar aqui no coração dela, aquilo vai funcionar. Eu posso também constelar com papeizinhos, né? Eu posso fazer a constelação as claras, eu posso fazer ocultas. São infinitas as possibilidades. Agora, qual que é a grandeza desse trabalho? A grandeza desse trabalho, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a como constelar, ou com objetos, ou com protocolos, ou com as ordens do amor, o campo, deixa uma perguntinha aí, um ok, que nós estamos atentos aqui, tá? Qual que é o grande movimento da constelação, né? O que é muito, muito legal? É que literalmente eu posso me colocar a serviço para ajudar o outro. Ajudando o outro, eu me ajudo. Ajudando o outro, ajudo o meu entorno. Ajudando o outro ajuda o entorno dele. Na verdade, a gente está construindo uma grande transformação eu falo que é liberar o fluxo do amor, liberar o fluxo da prosperidade. E quando eu estou falando em prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de dinheiro, de trabalho próspero. Um trabalho próspero é um trabalho que eu gosto de fazer, que tem significado, que tem propósito, que eu sou reconhecida. Né? Eu posso ser próspera quando eu estou saudável, eu posso ser próspera quando eu tenho boas relações de amizade, eu sou próspera quando eu tenho relações afetivas que, se melhorar, melhora. Né? Mas eu já tenho uma relação muito boa, mas se melhorar, melhora. Eu posso fazer mais leve, mais gostoso. Quantas vezes, né, a gente não está em relações aí que nós já estamos há anos, nos amamos, eu vejo os casais se amam e de repente tem um momento que eles dão uma meio perdida e é como se chegasse verdadeiramente um momento para sacudir e falar, olha, vocês estão esquecendo de cuidar e de olhar. E aí você começa a cuidar, você começa a olhar, você começa a se cuidar, o outro começa a cuidar dele, daí a pouco tá gostoso de novo e de repente eu estou pronta para mais 5, para mais 10 anos. Então, quando eu falo liberar o fluxo do amor, o fluxo da prosperidade, se colocar a serviço do outro, é desse lugar de poder realmente, né? E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu atendo todo mundo que me procura. Então, eu atendo aquela pessoa que está numa emergência e que precisa... e que tem condições de pagar, eu atendo aquela pessoa que não tem condições de pagar. O meu negócio é realmente fazer o fluxo da vida. E o que eu percebo comigo, né? Me observando, eu vejo que eu sou a prova viva de que isso funciona. Se eu olho para mim hoje e olho para mim há 10 anos atrás,
Hoje eu sou muito melhor do que eu era. E eu já era terapeuta naquela época, mas eu nunca tinha trabalhado tanto, né? Deve ter 11 anos que eu já ou 12 anos que eu trabalho com as constelações, acho que é 11, com as constelações. Mas cada vez mais, e quanto mais eu trabalho, mais eu me observo, mais leve vai ficando, mais gostoso vai ficando. Então, assim, esse aqui é o convite, é eu poder estar me olhando, me observando, ver aonde que muitas vezes eu estou me dando a rasteira, né? Outro dia, e eu sou daquelas que, por exemplo, né, eu sou consteladora, mas quando eu estou com uma questão, eu procuro uma pessoa para me ajudar. Porque nós somos seres humanos. Eu não tenho que achar que eu não preciso, não. Eu procuro uma pessoa da minha confiança para me ajudar. Outro dia eu tinha certeza absoluta de que eu estava olhando para uma questão e eu só queria ver, o que mais que eu tinha que olhar. Não era, porque eu já tinha certeza absoluta que eu estava olhando. Aí fui lá, a pessoa me atendeu com as pisadinhas e as âncoras, né? E aí eu fui lá e na hora que eu vi, eu não estava olhando para a minha questão, né? Na verdade, eu estava lá olhando para os meus irmãos. E a minha questão estava lá largada de lado, sem nem olhar. E aí você fala, uau! Então, assim, vamos cuidar disso, vamos olhar, eu posso olhar para os meus irmãos, mas em primeiro lugar, eu só vou estar bem para eles, para poder também estar ao lado deles, se eu estiver bem comigo mesma. Não tem como eu estar ali do lado de uma pessoa se eu não tiver antes por mim aquilo, né? Não tem como dar amor se eu não tenho amor por mim mesma. Não tem como dar gentileza, ser gentil, se eu não estou sendo gentil comigo mesma. Eu tenho que ser gentil e amorosa comigo mesma, né? Isso é essa amorosidade, essa gentileza, ela é uma coisa, inclusive, que eu posso ir cultivando, né? E é aquele negócio, eu tenho que entender que o semear é humano e o germinar é divino. Então, se eu estou plantando todo dia uma sementinha de amor no meu coração, se todo dia eu estou plantando uma sementinha de generosidade, de entendimento, de compreensão na minha vida, o florescer dessa sementinha, é claro que a força maior vai estar ali fazendo o movimento para me ajudar a florescer aquelas coisas que vão ser melhores para mim na minha vida, né? Eu fazendo a minha parte, o povo lá de cima faz a parte deles. E a gente pode conseguir, né, trazer para o nosso sistema, isso é que é legal, que a gente faz para a gente e acaba chegando também no nosso sistema. Quando eu me curo, o meu sistema está se curando, né? E isso é muito, muito legal, né? E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos, né? Quero trazer um exemplo assim para ficar claro como que muitas vezes a gente funciona e não se dá conta, né? Então chegou uma moça para poder constelar comigo e ela estava reclamando da dificuldade nas relações afetivas, nas relações amorosas, dentro do próprio casamento dela, que ela já tinha tido outras relações dentro do próprio casamento dela, na questão de ter filhos, não ter filhos, o medo, a dificuldade. Eu falei, bom, então vamos olhar para isso, né? Eu normalmente vou anotando, a pessoa vai falando tudo, eu vou anotando ali, vou anotando, depois eu vou trazendo os representantes para aquilo que é. E aí, é claro que a gente vai já, com a experiência, a gente já vai tendo um entendimento, uma suspeita de onde que aquilo vai apontar. Mas é o campo que vai me mostrar o que é que eu tenho que ver. Então eu falei com ela, Cláudia, traz um bonequinho, eu estou trazendo um nome fictício para ela, né, gente? Traz um bonequinho para você. Aí ela trouxe um bonequinho para ela. Eu falei, posiciona o bonequinho. Ela posiciona. Na verdade foi assim, ela trouxe um bonequinho pequenininho para ela. Eu falei, agora traz um bonequinho para sua criança. Aí ela trouxe um bonequinho para a criança dela, um bonequinho grande. O da adulta era pequenininho, um bonequinho grande. Eu falei assim, agora traz um bonequinho para o seu marido. Ela foi e trouxe o bonequinho para o marido. Colocou o marido aqui.
Falei, agora traz um bonequinho para a criança do seu marido. Ela trouxe o bonequinho para a criança e foi posicionando, então só olhando. Eu falei, agora traz um bonequinho para sua mãe. Ela trouxe um bonequinho para a mãe. Era verdinho igual ela, assim. Estava mais ou menos assim, ó, porque estava na mesma linha, mas viradinho. Traz um bonequinho para o seu pai. Ela trouxe um bonequinho assim. E aí, na entrevista, eu fiquei sabendo que o pai tinha tido uma relação extraconjugal durante o casamento e tinha tido um filho desse casamento extraconjugal. Aí eu falei, traz também esta mulher. Né? Aí veio a mulher. Colocou a mulher aqui assim. Falei, e traz agora também esse irmãozinho, porque esse é um irmãozinho seu. Você pode achar que ele é só um caso extraconjugal do seu pai, mas na verdade ele é seu irmão. E na hora que ela traz o bonequinho, é como se ela colocasse o bonequinho aqui no meio de tudo isso. E aí eu falei com ela assim depois, agora eu dei para ela assim uma pedrinha aqui. Eu falei, agora traz para mim o fluxo do amor. Onde que você vai colocar o fluxo do amor? Ela vem, a liberação do fluxo do amor, ela vem e coloca aqui no centro. Na hora que a gente olha para isso aqui, a gente já vê que está todo mundo olhando para isso aqui. Né? Se eu olho aqui, ó, ela está aqui na mesma linha dela, ela na verdade casada com a criança do companheiro, né, que está do lado dela, o companheiro está olhando, de alguma maneira a criança do companheiro e o companheiro são da cor da mãe do irmãozinho dela, né? Que foi o caso extraconjugal. Na hora que a pessoa tem uma relação fora do casamento e tem um filho, isso é um vínculo fortíssimo. É como se fosse um verdadeiro casamento. Tem que entender isso, né? A própria hierarquia, ela se reposiciona de uma nova maneira. A esposa, ela é a primeira, depois chega essa mulher a segunda, e se eu sigo com o casamento, a esposa é a terceira. Não dá para fingir que não houve isso no meio. Eu tenho que reconhecer que isso existiu. Quando eu reconheço, eu vou para o meu lugar de primeira e terceira, né? A gente vê que a criança, o adulto dela está aqui infantilizado, né? Identificado com a cor do pai, né? E a mãe aqui também olhando para tudo isso. Todo mundo olhando para tudo isso. Então a gente está vendo a necessidade de inclusão, a gente vê o enfrentamento que existe, né? O boneco do pai olhando para ela olhando para o boneco do pai, um enfrentamento com a situação que a pessoa está aqui lado a lado com aquela que foi o caso extraconjugal e a necessidade de incluir tudo isso. Enquanto a gente não faz esse movimento de trazer essa inclusão, essa ordem, é como se tudo isso aqui ficasse gritando e falando, eu quero o meu lugar, eu faço parte. Né? E muitas vezes com muita raiva de muitas pessoas. Raiva da mãe, com raiva do pai, com raiva da mulher, com raiva da criança. E eu ali, eu da mesma cor que a minha mãe, a minha criança da mesma cor que a minha mãe, muitas vezes repetindo a história. Também escutando muitas vezes a história do meu pai, da minha mãe, detonando o meu pai como se eu não pudesse amar o meu pai. Então, qual que é o movimento, né? O movimento é o adulto assumir o adulto, a criança ir para o lugar de criança, né? Eu poder conversar com essa criança e falar com ela, olha, deixa que eu resolvo tudo isso aqui. Isso aqui é um assunto para gente grande. Eu vou cuidar de você, né? E provavelmente essa criança está carregando feridas muito grandes aí, né? De rejeição, de abandono, de medo da situação toda e com uma tendência muito grande de não conseguir, né, liberar esse fluxo do amor. Está inteira, está pronta para ter uma relação amorosa, porque não pode ter o pai, porque está repetindo a história da mãe, várias dinâmicas. E se eu converso aí, eu posso vir aqui e conversar com a minha mãe, e falar com a minha mãe, agradecer a minha mãe pela vida que veio, e pedir a bênção dela,
Se eu posso viver, né, um pouco diferente do que ela viveu, se eu posso fazer diferente, se eu posso amar e ser amada, se eu posso ter uma relação diferente, e se eu posso amar o meu pai, pedir a ela para amar o meu pai. Na hora que eu peço a ela para amar o meu pai, eu posso trazer o meu pai, né, e falar com ele que eu também amo o meu pai. Mesmo não gostando das atitudes, mesmo não gostando do que ele fez, o amor é verdadeiro e genuíno. Eu posso não gostar da atitude e posso gostar do amor. Se eu tomo meu pai e minha mãe no meu coração, e se eu também trago essa mulher que vem depois e que teve que ir embora, né, com esse bebê, se eu falo com ela, eu sinto muito. Você não pôde ficar, mas você é a mãe do meu irmão. E eu sinto muito que você teve que ir embora, ficar sozinha e se virar sozinha nessa situação. Eu sinto muito se minha mãe não concordou que você participasse. E se eu dou um lugar para ela, ela pode parar de gritar tanto. E observa que a gente fala que à medida que eu vou trazendo ordem, é como se o fluxo do amor fosse ficando aqui no meu futuro, ó, né? E aí eu posso trazer esse irmãozinho e conversar com esse irmãozinho e falar com ele que ele também faz parte. E que ele também é seu irmão e que ele pode crescer em amor no seu coração, mesmo que ainda seja muito difícil entender tudo que meu pai fez. Mas eu posso trazer esse lugar. Fazendo esse movimento, eu posso também vir aqui conversar com o meu companheiro e falar com o meu companheiro, né? Olha, aqui, na verdade, o lugar do pai é aqui, né? Conversar com a criança do meu companheiro e falar, olha, eu não posso me relacionar, o meu marido vai cuidar de você, o meu companheiro vai cuidar de você, eu vou cuidar da minha criança e ele vai cuidar de você. E aí nós adultos, né, vamos conversar e vamos estar cada um, né, aí eu posso falar com ele, ver inclusive, contar para ele que eu fiz essa constelação, que vi um monte de dinâmicas que estavam me impedindo de seguir o fluxo do amor. E que ele, por favor, não se assuste se as coisas começarem a mudar, se as coisas começarem a ficar mais leve, mais gostosa. Então, assim, e aí eu posso olhar e na hora que eu me deparo, já pus em ordem, o fluxo do amor, inclusive, já está aqui no meu futuro e eu já estou indo em direção a ele. Então, é disso que eu falo. A constelação é a gente poder enxergar tudo que estava oculto e trazer clareza. E a partir disso, mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes, né? E em eu fazendo isso, a vida vai ficando mais leve. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido assim uma aula bem didática, né? Dentro do movimento que eu falei, né? As constelações, elas transformam a nossa vida, são um presente para a humanidade, né? Um presente na minha vida, eu tenho que reconhecer que elas são um presente na minha vida. E a minha vontade, né, é que isso possa chegar cada vez a mais e mais pessoas. Esse é que é o desejo, né? Quando a gente faz uma coisa que a gente vê o significado e o propósito, a gente quer que aquilo cada vez mais chega, né, que isso possa chegar assim longe. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo. Tem uma turma nova, linda, que vai começar para você que ainda não é consteladora. Para quem que é essa turma? Para quem ainda não é consteladora. Às vezes tem pessoa também querendo experimentar uma nova forma, já fez uma outra formação, quer fazer uma outra. Tem muitas pessoas querendo fazer transição de carreira e, na verdade, uma renda complementar. A constelação para isso é um movimento maravilhoso, porque eu posso ir fazendo essa transição lentamente, à medida que os meus clientes vão chegando, eu vou poder ir me desligando do meu outro emprego. É para aquelas pessoas que também querem fazer um grande movimento de autoconhecimento e de cura no sistema familiar. Então, assim, são infinitas as possibilidades para quem é e como funciona, né? A nossa formação, ela acontece presencial, ela acontece online, ela também pode ser feita híbrida. Nós temos uma turma nova começando agora em Belo Horizonte, nós temos uma turma nova que vai começar em Belém, presencial. Mas você pode fazer presencial ou online, ou pode fazer híbrido.
mas é ao vivo, né? Eu tenho que estar ali. Como é extremamente vivencial, a gente vai sendo atendido, né, com constelações, com dinâmicas, durante toda a formação. Para que quando chegar lá no final, eu estar apta a atender. Não adianta só vir a teoria, né? Tem que ser a teoria e a prática. A gente também tem lugar para praticar, para o aluno praticar, justamente para quando ele está lá recebendo o certificado dele, é uma formação certificada, ele poder já estar apto a atender. A gente vai falar de todos os temas, né? Todas as bases e os fundamentos, né, que Bert Hellinger nos deixou com tanta força, com tanta clareza, né? A gente vai vivenciar isso na prática. Então, nós vamos passar por todos os temas, ordens do amor, as ordens da ajuda, relacionamentos de casal, relacionamentos pais e filhos. E a cada módulo que eu vou passando, eu vou recebendo os presentes. Se eu estou olhando para as ordens do amor, eu vou ter o presente de ir para o meu lugar, de olhar as minhas relações onde está desequilibrado, eu vou poder incluir aquilo que não está sendo incluído, então a minha vida começa a melhorar. As ordens da ajuda, eu falo que elas nos ajudam a viver em paz, né? É uma coisa maravilhosa. Quando eu vou fazer o modo de relacionamento de casal, o modo de relacionamento pais e filhos, eu estou olhando para as minhas relações. Quando eu vou olhar para o módulo de sintomas, eu vou olhar para aqueles sintomas que estão na minha vida, na minha família, no meu sistema familiar. Tem o módulo profissional, organizacional, tem a gramática para mim poder aprender a ler esse campo aqui, né? Ver o que está. É como se eu fosse o Constelês. Isso tudo que eu fui lendo aqui nos bonequinhos, eu falo que é o Constelês. Tem o chinês, o japonês e tem o Constelês. A gente vai aprender o Constelês. Tem módulo de atitude terapêutica e tem um módulo específico só para o atendimento individual. Para os bonequinhos, para as âncoras, para a constelação na água, para os objetos, para os papeizinhos. E tem um módulo também das novas constelações. É aquele movimento além do movimento das constelações estruturais. Então, assim, se você ainda não veio, venha. Vai ser muito legal. E é assim um presente que a gente se dá fazer essa formação. Se você já veio, tem novidade aí e fica antenado. Por quê? Vai começar em breve os workshops da astrologia e o autoconhecimento. Imperdível! Com a Alexia D'Urso. Então, assim, e a Alexia é daquelas pessoas que gosta de ensinar, que não retém o conhecimento. Então, fica antenado porque também vai rolar. Tem uma imersão também que vai acontecer, nós vamos começar a fazer imersões cíclicas, então até o final do ano também vai ter uma imersão para me olhar para a minha prosperidade na minha vida como um todo. Extremamente vivencial e assim, então fica antenado. Eu quero agradecer a presença de vocês. Se você gostou, curte. Se você quer mandar isso para alguém, compartilha, manda, encaminha. Eu agradeço profundamente a presença de vocês, que é algo que me move e me ajuda a estar aqui. Então eu agradeço muito e até breve. E para quem já escreveu ali, eu quero a astrologia e o autoconhecimento, Marisa, eu vou te dar um toque. E para quem ainda não veio, venha. Vamos fazer parte dessa turma do bem.